lembrei de você, quase que eu te liguei e falei, vamos pôr o André no ar, porque eu lembro que na quarta, quando você falou ali sobre isso, muita gente também acabou falando que você estava muito pessimista e que você era muito pessimista, e veio na sexta, eu falei, gente, o André falou tudo isso na quarta para nós, né? Eu quase que eu falei, cadê a boia do Titanic pra gente pular aqui? Enfim, não foi uma semana fácil, a gente sabe disso, e são problemas que não estão solucionados, né, André? A gente também tem que levar isso em consideração. Exatamente. Né? Esse que é o X da questão, né? O que eu estava dizendo com relação à minha questão da memória é que eu brinquei que eu estava ficando gaga, é porque nesses 20 anos de análise técnica, eu poucas vezes eu vi um gráfico do Ibovespa tão dócil no sentido de técnico, no sentido de previsibilidade. Poucas vezes eu vi um gráfico assim. Apesar de esse termo que eu acabei de usar, dócil, né, pode não se adequar à situação que muitos estão vivendo agora em termos de queda, de estresse, de não saber o que fazer, mas tecnicamente falando, os movimentos estão extremamente. Não estou dizendo que a volatilidade está pequena, não é isso. Estou falando que estão dóceis no sentido de previsibilidade. É quase que eles avisam diariamente o que vai acontecer nos próximos dias. Então, isso, como eu falei, poucas vezes em 20 anos eu vi. E talvez essa previsibilidade que os gráficos estão dando seja até uma consequência de tanta incerteza, né? Ou seja, na dúvida, né? Não sabemos a questão aí, como é que vai ficar toda a nossa problemática fiscal aí em 2022, né? PIB, ontem ou anteontem, Itaú já rebaixou PIB para negativo, né? Os juros cada vez subindo mais, justamente pela questão fiscal, é uma política restritiva, né? Recessiva. Então, a gente, com números enquanto os Estados Unidos, ano que vem, a Janet Yellen já prevê aí pleno emprego, nós estamos aí com um recorde de desemprego. CAGED ontem ficou acima dos 300 mil, mas abaixo da expectativa. Ou seja, e com política de juros cada vez maiores, né? E hoje ainda temos adição do cupom, onde se tem apostas desde 1% até 3%, como foi o caso da Genial ontem, né, de dar um baita choque, e ninguém sabe exatamente quanto que vai vir de aumento e durante quanto tempo vai ser esse aumento, se vão ser 1, 2 ou 3 aumentos de 1,25, de 1,50, enfim. Tudo isso traz tanta incerteza que o gráfico desconta tudo, né, como a gente preconiza, os grafistas, né, por conta da análise técnica, mas o gráfico não sabe nem o que descontar, né? Os grandes players que fazem preço não sabem nem ainda exatamente o que descontar. E aí, com isso, os movimentos estão, né? É um cenário de incerteza, o mercado detesta incerteza, o mercado está corrigindo por conta disso, mas na dúvida está corrigindo com uma precisão técnica surpreendente até para mim, que sou apaixonado por análise técnica, confio cegamente no que o gráfico me mostra, principalmente nessa ferramenta que eu trago para vocês todas as semanas, que é Fibonacci. O gráfico está numa precisão cirúrgica, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Cadê? Tá aqui. Pronto. O que a Paula comentou, que a gente mostrou aqui na quarta-feira, né? Quarta-feira, né? Hoje é quarta, então quarta, terça, segunda, sexta, quinta, quarta. Quarta a gente estava com esse movimento aqui, então, durante o programa, né? E neste caso, eu já tinha feito essa bandeira de baixa, tá? Então, essa bandeira de baixa, eu automaticamente, né, fiz uma bandeira de baixa e já projetei os alvos dela para baixo, caso fosse rompida. E a expectativa era que ela seria rompida. Então, quarta-feira foi esse candlezinho aqui verde, tá? Aqui no meio aqui da bandeira. Na quinta, né, nós rompemos a bandeira com violência
inclusive perdendo o suporte de 61,8, tá? Perdendo suporte, mas ao longo do pregão, isso, ao longo do pregão, o mercado puxou de volta para cima do suporte, então sempre fica aquele ponto de dúvida: será que segurou para valer? Será que isso aqui vai ser um fundo duplo? Até poderia ser tecnicamente, é o caso de esperar o dia seguinte, tá? Mas, né, o dia seguinte não nos ajudou muito, né? Nós tivemos aqui exatamente, eu até comentei, essa sombra aqui no intraday pode ser um pullback, né? Um pullback que significa o quê? Rompeu esse suporte importantíssimo, que é a retração de 61,8, né? Que é o suporte, que é a retração do rally dos 93.000 ao 131, ele rompeu esse suporte e no intraday fez um pullback para testar o suporte como resistência para depois retomar a queda. Então vejam, eu até levantei esta possibilidade aqui, ó, no final do pregão de quinta-feira, né? Isso aqui pode ser um pullback para retomar a queda, ou, né, o mercado veio se sustentar embaixo da retração, apesar do que, né, o diabo mora nos detalhes, né? Ele cravou a máximazinha aqui na última hora de pregão, sem romper, e deu uma pequena recuada no leilão, tá? Então, o diabo mora nos detalhes. Então, a princípio, ele não voltou para cima do suporte. Mas podia ser um pullback para retomar a queda, ou o suporte, né, atraiu de volta o preço e talvez segurasse no dia seguinte. Mas né, Brasília não ajudou muito, né, com a questão fiscal. A gente teve a implosão do Ministério da Economia, e aí no dia seguinte nós perdemos o suporte, né, esse suporte importantíssimo, e detalhe, cravamos o primeiro alvo da bandeira de baixa. Por isso que eu falo, é impressionante. Cravamos, e aí, mas aí foi a hora que o Guedes disse que não ia pedir demissão, né? Então, ruim com ele, pior sem ele. Tirou uma incerteza do radar e voltou tudo. Pode ser. Na verdade, os fatos, né? A política macroeconômica, os ruídos, né? Os resultados das empresas fazem preço. Mas os movimentos, né, são baseados nesses fatos, mas são muito técnicos. E o Ibov, como eu falei, está extremamente técnico. Então, cravou aqui e recuperou, né, quase toda a queda de 4,5% de sexta-feira. E aí eu comentei na sexta-feira, na segunda-feira, eu comentei, galera, perdemos essa bandeira. Apesar desta recuperação maravilhosa, que todo mundo gritou compra, quem estopou foi burro, fez errado, tá vendo, etc. Ele perdeu o suporte, ele perdeu a retração, ponto, perdeu a retração. Mas na própria segunda-feira eu falei, o mais esperado hoje é a gente vir fazer o pullback na bandeira, que inclusive é a retração de 50 de toda esta queda. Retração essa que normalmente é o local onde o índice retoma a tendência anterior, né, quando está numa fase de correção, como foi o caso da segunda-feira, da segunda e da sexta à tarde, né? Então ele veio cravar aqui os 50% e fazer o pullback na bandeira. Fez o pullback na bandeira e ontem confirmou esse cenário de pullback, devolvendo toda a alta da segunda. Toda alta. Por isso que eu falei, está extremamente técnico. Para dizer que não está 100% técnico, a expectativa, até por conta da questão da incerteza do Copom, era que hoje continuasse a queda. Tá? Ou seja, ele rompeu este fundo, veio cravar o primeiro alvo, voltou para fazer pullback aqui na bandeira, né? E confirmou o pullback voltando a cair. E a minha expectativa era que eu continuasse a cair hoje, né, para talvez até ao longo dos próximos dias vir perder esse suporte e vir buscar os próximos alvos. Bom, o que nós estamos vendo aqui, por exemplo, em termos de volume? Volume baixíssimo, né, tanto na alta da segunda-feira, então é um volume muito, muito pequeno, como também
A própria queda de ontem, o volume também foi baixo, ou seja, o mercado está à espera do desenrolar dessa questão da PEC dos precatórios, né? Ou seja, existe essa dúvida, né? Essa espada de Damocles na cabeça da gente, de que vai ser mesmo R$400 o Auxílio Brasil, ou o Centrão vai puxar para 500, sabe Deus se não vai puxar para mais. Ontem já saiu notícias de que o Centrão queria aumentar as emendas parlamentares, já que com essa mudança, né, do teto de gastos de julho a junho para o cálculo da inflação, passou a ser de janeiro para dezembro, e aí a inflação está muito maior, né, nesse período agora deste ano do que no segundo semestre passado e o primeiro desse ano. Então, com isso, o teto de gastos abriu uma folga aí de em torno de 84, 85 bilhões. Então, cobriria os 30 bilhões que eles estavam estourando para pagar o Auxílio Brasil, e ainda adiciona-se mais 55 bilhões para emendas parlamentares, ou até mesmo turbinar o Auxílio Brasil em busca de mais votos aí na região Nordeste e Norte do Brasil. Isso a gente vai saber provavelmente só no final do dia, né, à noite. Provavelmente isso vai ser depois do pregão, e amanhã, inclusive com a reunião do Copom, né, que também sai depois das 18 horas. Então, é óbvio que o preço desconta tudo, mas o preço não nesse caso, não é adivinho, né? O mercado pode até apostar por experiência, por insider information, sei lá, por pesquisa lá de opinião junto aos deputados, né? Ele pode até apostar em alguma coisa com relação ao que vai acontecer nessa votação de hoje da PEC dos precatórios, mas não tem capacidade de adivinhar, né? Então, esse cenário aqui, né, agora, lendo, né, esses 4 últimos dias, é um cenário totalmente lateralizado, né, de curtíssimo prazo, totalmente de lado, né, aonde a gente espera agora notícias para o mercado reagir, né, em cima do que vai sair desse Copom de hoje e o que vai sair lá da Câmara dos Deputados à noite. Então, neste caso agora, é a típica situação de que quem está fora, dê graças a Deus de estar fora, e quem está dentro, né, espero que tenha uma estratégia, espero que não sejam aqueles que compraram topo lá em cima e estão vindo fazendo preço médio durante 5 meses. Bom, se segurou até agora, bota stop, segura, né? Aquela história, não adianta, quando o barco está afundando, não adianta rezar, abandone-o, como preconiza os axiomas de Zurich. Mas se não abandonou o barco até agora, continua tirando água de dentro do barco e vamos ver o que acontece, né? Quem sabe o mercado pode fazer fundo aí. Só que tem um detalhe, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui como é que está hoje. Gráfico diário. Tá? Aqui era alvo de FIBO, né? Do terceiro alvo de FIBO. Eu até apaguei aqui. Apaguei não, eu fiz isso em outra plataforma. Deixa eu colocar aqui. Aqui era o terceiro alvo de FIBO que a gente estava trabalhando, tá? Cravou exatamente o terceiro alvo de FIBO aqui ontem, né? Eu até comentei na abertura do dia, falei, galera, o SP está se encaminhando para o terceiro alvo de FIBO. Quando tocou no alvo de FIBO, eu falei, galera, cuidado que o SP pode virar. E virou no terceiro alvo de FIBO, um pouquinho acima do topo histórico. Eu até comentei que ele deveria romper esse topo histórico, né? No momento que ele rompeu aqui o segundo alvo de FIBO, eu falei, ele deve romper o topo histórico, né? Porque ele rompeu o segundo alvo, então provavelmente vai no terceiro, né? Então ele romperia o topo histórico e iria cravar o terceiro alvo. Aí cravou, deixou essa figura horrorosa aqui, que é uma figura bem vendedora, tá? Bem vendedora. E aí o que a gente pode esperar? O Jerome Powell já falou semana passada do tapering, dando como certo, né, que começa agora em novembro. E já se começou a se dizer, né, não só ele, como também outros Fed Boys,
que o aumento de juros talvez já comece no meio do ano. Se vocês lembrarem, a gente passou o ano inteiro com eles dizendo que seria no final de 2022 e início de 2023, né? Por quê? Porque no mandato duplo do Fed, que é gerar emprego, né, proteger o emprego nos Estados Unidos, levar os Estados Unidos ao pleno emprego através de políticas monetárias e proteger a moeda, o Jerome Powell sempre disse que a missão dele era gerar o pleno emprego, levar os Estados Unidos de volta ao pleno emprego antes da pré-pandemia, tá? E a secretária do Tesouro, Janet Yellen, falou semana passada que ano que vem os Estados Unidos já deve atingir o pleno emprego. E a inflação está realmente começando a assustar bastante o Jerome Powell, como todos os líderes, né, todos os presidentes de bancos centrais do mundo inteiro, né, a ponto deles estarem botando uma baita pressão na OPEP para que ela aumente a produção para reduzir essa pressão dos combustíveis que afeta a todos nós, né, especificamente, mais ainda nós por conta do dólar. Então, o cenário, né, por mais que hoje, talvez, a PEC dos precatórios traga um desfecho, né, menos pior do que os piores possíveis, né, como mais gastos eleitoreiros, sinalizando que 2022 a gente vai perder de vez o rumo fiscal e vamos entrar em dominância fiscal, mesmo que saia tudo conforme, né, manda o figurino de bom, né, o Copom de repente não exagere muito, enfim, o Copom está num baita de um dilema, né? Se ele sobe muito os juros para dar um choque, né, ele está aumentando a nossa dívida, né, não tem jeito. Por outro lado, se ele vai de certa maneira, né, ele que é unanimidade do mercado que ele errou feio, e o próprio presidente do Banco Central confessou isso depois, a questão da política de juros ficou muito baixa durante muito tempo e abaixou demais, não precisava ter ido até 2%, a gente chegou a ter o juros real mais baixo do planeta, né, por conta da inflação. Então, ele agora, se ele der um choque conforme o mercado está exigindo, está pedindo, né, está mostrando as curvas de juros, ele passa também a mensagem que é refém agora do mercado, ou seja, ele está num mato sem cachorro, numa sinuca de bico, se aumenta muito, se aumenta pouco, seja lá o que for, ele vai ser muito criticado. Então, estamos numa situação bem ruim, mas mesmo que hoje o desfecho, pelo menos de curto prazo, seja positivo, né, o mercado entenda como positivo a votação da PEC e o Copom, esse cenário aqui do SP500 não está muito, não sugere aí tempos fáceis pela frente. Se ele realmente corrigir, né, e daqui ele fizer talvez um topo para passar por uma correção, já que vem aí o tapering em novembro e aumento de juros no meio do ano, né? Então a gente está naquele cenário que eu falo sempre de tempestade perfeita. Não adianta a gente olhar só para o ROV e falar que está barato, né? Até porque não está barato, tá, galera? A gente fez uma simulação ontem de uma empresa fictícia de valuation, né, mostrando quanto que cai o valor presente, né, quando se faz um valuation com fluxo de caixa descontado, né, quanto que cai o valor de uma empresa com relação à Selic. Eu vou até comentar, se der tempo, rapidinho, Paula, porque então, é muito interessante dá sim. Eu só queria até aproveitar, já que você está tocando nesse ponto aí, eu acho que é muito interessante também, eu queria perguntar para você, você falou essa questão aí do Banco Central, né, de elevar a questão dos juros. Eu estava lendo recentemente, né, e eu até falei sobre isso semana passada, muito sendo usado o termo estagflação, né, principalmente pós-pandemia. E aí eu vi que alguns economistas estavam dizendo que bancos centrais, eles estão criando a armadilha da dívida, correndo o risco aí de levar os países a uma recessão, caso elevem demais os juros, né? Queria saber a sua opinião em relação a isso. Será que podemos ter uma estagflação? A gente já viu aí ontem alguns bancos revisando o nosso PIB, nossa margem de crescimento ano que vem até para negativo, essa inflação IPCA alto. Como que você vê esse cenário?
O Banco Internacional de Compensações, né, o BIS, né, em inglês, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, ele já vem dando esse alerta já tem uns 4 meses, né, 4, 5 meses. Ou seja, esse cenário que a gente está vivendo, que está sendo exacerbado pela política fiscal e pelos ruídos políticos, pela questão eleitoral, né, por tantas coisas equivocadas que estão sendo feitas, mas a gente também já está vendo uma correção acontecendo nos mercados emergentes como um todo. E o BIS, né, o Banco Central dos Bancos Centrais, já vem alertando que os mercados emergentes, né, eles precisam aumentar os juros para combater a inflação, mas ele também alerta, né, que esse aumento de juros, que normalmente poderia, inclusive, atrair investidores para fazer aquela famosa operação de carry trade, poderia ajudar atrair investimentos, provavelmente não seria uma alternativa, né? Não seria uma possibilidade, porque todos esses países com aumento de juros aumentariam também as suas dívidas, que já foram bastante incrementadas aí ao longo da pandemia, seja por apoio à economia, seja por queda na balança de pagamentos, etc., menos exportações desses países mais pobres, mais subdesenvolvidos, e que, com isso, o aumento da dívida afugentaria investidores estrangeiros. Então, a gente já vê uma queda generalizada nos mercados emergentes, né? Se pegar a ETF de mercados emergentes, ela já abriu uma boca de jacaré em relação aí ao SP500, que ela vinha acompanhando. Então, o nosso caso é apenas a gente está no meio disso. A gente só está um pouco mais potencializado pelos erros internos nossos, pelos problemas internos nossos, e também por conta da questão do dólar, dos juros, né? Mas isso é um fenômeno global. Já os mercados emergentes vão perder essa atratividade no momento que suas dívidas estão aumentando a cada aumento de juros. Isso é fato. É um cenário que eu não vivi essa época, então posso até estar falando uma besteira, mas de certa maneira me lembra aquele cenário do final dos anos 90, quando nós tivemos, né, vários anos encadeados de crises globais, né, em mercados emergentes. Então começou com o México em 96, com tigres asiáticos em 97, com Rússia em 98 e com Brasil em 99. Né? Todos países emergentes que tiveram problemas com suas dívidas, com seus títulos, e que em algum momento, né, o mercado começou a apostar contra, justamente duvidando da capacidade de pagamento. E ontem, inclusive, eu li um relatório do JP Morgan, que ao mesmo tempo, ontem saiu um relatório dizendo que o Brasil talvez estivesse num fundo, teve um outro relatório que ninguém parece que leu, ou finge que não leu, porque nessa hora o negacionismo faz com que a gente só leia aquilo que interessa para o nosso viés ou para a nossa posição, dizendo que esse aumento de juros, né, que acaba sendo necessário por conta da perda da âncora fiscal, começa a levar os estrangeiros a duvidar da capacidade futura de pagamento de dívida. Né? E essa dúvida exige, para a rolagem dos títulos, juros maiores. Isso é o que a gente acaba chamando de dominância fiscal. Então, não dá para se dizer, ainda não dá para dizer que estamos em dominância fiscal, mas ela está por perto, está rondando. Assim como a inflação rondava a gente, agora já é uma realidade difícil de controlar, a dominância fiscal está também nas redondezas. Né? Então, a gente não pode tirar isso do radar. E não é questão de ser pessimista, né? O pessoal insiste nisso de pessimismo. Cara, mercado financeiro não tem pessimismo e também não deve ter otimismo. Se você quer ser profissional de mercado financeiro, está aqui acompanhando a gente na BMC News, que traz informações de primeira mão de mercado financeiro, né? É um canal profissional, né? De televisão focado em mercado financeiro.
Se você está aqui, primeira coisa, bom, legal, estou no lugar certo para ouvir informação de primeira mão. Ou seja, eu sou um cara que quero ser profissional no mercado financeiro. Não cabe ser pessimista ou ser otimista. Cabe ser pragmático. Pragmático e olhar sempre os dois lados. Sempre. Não olhar só o lado que te convém pela sua posição. Não pode ter emoção na sua posição montada. Tem que ter uma estratégia, um objetivo e um plano de fuga se der errado, que é o que eu estou vendo nesses 5 meses quase de queda ininterrupta, que ninguém tem. Né? O único plano que existe é caiu, compra mais, fazendo preço médio para baixo. Né? Só tem papéis que caíram 70%, 60%, 50%. E aí? Né? Você pode ficar preso numa dessas posições por anos a fio, até encontrar o preço médio. Né? Só que perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade de realmente fazer boas aquisições, papéis que pagam de bons dividendos, que aí sim é uma estratégia maravilhosa nesse cenário que nós estamos, né? Papéis que superem a taxa Selic em termos de dividend yield, montar operações estruturadas com opções, né? Que a gente monta muito bem e que você consegue, por exemplo, em 2 anos dobramos o volume de ações de Vale, né? Ou seja, os dividendos vieram dobrados depois de 2 anos, e em termos de crescimento financeiro deu 60% de crescimento financeiro em 2 anos, mesmo com Brumadinho, etc. Né? Ou seja, são oportunidades que passam todos os dias nas mãos de quem sabe profissional de mercado. Né? Uma coisa que eu ia comentar, Paulo, se tiver um tempinho, que eu acho bem legal, ontem nós fizemos uma live onde nós fizemos ensinamos e mostramos para a galera um valuation de uma empresa fictícia, né, usando fluxo de caixa descontado. E nós travamos todas as premissas da empresa, né, do tipo crescimento ano sobre ano, né, o fluxo de caixa, tivemos tudo travado, né, e só mexemos no valuation? Só mexemos com taxa de juros e no último cenário mexemos com dólar. Então, para vocês terem uma ideia, essa empresa fictícia que tinha 1.000 ações, o valor justo da empresa com Selic de 6%, né, usando fluxo de caixa descontado, né, o valor justo, pegando todo o capital que ela tinha, a receita, a dívida, etc., o valor justo com Selic de 6% era de R$ 24. Essa mesma empresa, não mexendo em nada, né, com a Selic indo para 12%, o valor justo dela, com o mesmo faturamento, com a mesma receita, mesmo lucro, mesma dívida, crescendo 10% ao ano, o valor justo dela era de 12,88%, com a Selic passando de 6% para 12%. Era 12,88%, ou seja, fazendo o fluxo de caixa descontado, trazendo para valor presente, com essa Selic, que é assim que se faz valuation, ela teve uma queda de 47,88% no valor justo dela. Ou seja, caiu pela metade o valor da empresa só por conta da taxa Selic. Né? Aí, esse era o valor justo, né? 12,88%. Se a Selic, né, vamos pegar a Selic em 6%, só dela aumentar 1,25%, que foi um cenário que eu coloquei ontem, mas eu acho que o aumento vai ser maior hoje, mas só de ontem para hoje, se hoje vier um aumento de 1,25%, né, o valor justo que era 24 passa para 20,77%, ou seja, cai 15,38%, 15,38% em relação ao valor de ontem, só por conta de um aumento de 1,25% na Selic. Isso é valuation para o fluxo de caixa descontado. Olha o impacto de 1,25% nessa empresa. Tá doidão. E mantendo a Selic em 6%, não, mantendo a Selic, perdão, em 7,25%, né, com esse aumento. E aumentando o dólar, né, em 30%, o valor justo da empresa passa a ser de 17,72%, partindo do princípio que metade da dívida dela é em dólar. Ou seja, ela cai, o valor justo dela caiu 27,79%. Então, isso é um exemplo didático que a gente quis mostrar,
para a galera para dizer o quê? Que o preço, essas quedas que todo mundo está dizendo que estão absurdas, que o mercado está barato, que o mercado está errado, que isso é a coisa mais louca, que o mercado não está errado. Até está exagerado por conta de incerteza, mas o mercado nunca está errado. E neste caso aqui, a gente mostrou que o valuation, né, o impacto que a alta de juros e a alta de dólar faz numa empresa que continua crescendo 10% ao ano, todo ano, com todas as premissas dela congeladas, e a gente sabe que no cenário recessivo não é isso que acontece, pelo contrário, ela cresce menos, né? Porque o Brasil entra em recessão, tem desemprego, diminui o consumo, mas a gente travou todas as variáveis e só aumentou taxa de juros. Está aí, caiu 50% o valuation de uma empresa perfeita, funcionando redondinha, né? Só com o aumento da Selic de 6% para 12%. Está aí, o mercado não está errado, gente. O mercado não está barato. O mercado está precificando esses juros. O André, não, imagina, que isso. Eu estou aqui com o professor Alexandre Cabral aqui do meu lado hoje, e ele está aqui querendo também te fazer uma pergunta. Inclusive, você tocou num tema que eu ia perguntar para o Cabral, mas tudo bem. Eu até ia perguntar se o mercado já está precificado mesmo nessa possível aí, aumento de taxa de juros até 12%, mas eu vou fingir que eu vou guardar essa pergunta para depois. Deixa o Cabral falar aqui, fica à vontade, Cabral. Fala aí, Hugo, beleza? Fala, mestre, beleza, cara? Tranquilo. Olha só, aumentar a meta Selic não obrigatoriamente dispara a nossa dívida. Nossa dívida pode ficar até mais barata. Porque o que pode acontecer? Por conta da inflação? Não. O que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, se ele aumentar 1,5 e der mais 1,5, o mercado pode ver a notícia como boa e desinclinar a curva inteira. A nossa ponta que envolve Selic é 25% da dívida. 75% da dívida é pré ou IPCA. Então, se ele, de algum modo, a notícia for boa, o desinclinar da curva faz, mesmo com a meta Selic subindo, os juros, a dívida fica mais barata. Ele conseguir captar mais barato do que está captando essa semana. Ou seja, o mercado, se eu entendi, o mercado pode reagir até melhor, é isso? Pode. Tá. O que pode acontecer? Pode. Vai depender de tudo de como o Banco Central vai se comunicar. Está muito exagerada, está muito empinada, né? Então, por exemplo, nós estamos tendo recorde em cima de recorde de toda emissão. Toda terça a taxa é maior do que a terça anterior, que é maior do que a terça anterior, que está assim há quase 2 meses. Então, o que pode acontecer? Pensando numa curva, se você sobe aqui, a base não quer dizer que o teto vai subir. Ela pode rodar em eixo, ela fazer isso. Como o governo emite ponta longa na pré-fixada, ele vai emitir mais barato do que o custo que vai aumentar na curta. Então, no geral, essa dívida pode ficar bem mais barata. Vai depender da reação e do que vão botar no precatório de hoje. Então, não é default subir curto, a dívida explode. Ela pode despencar e despencar bastante, tá? Mesmo que ele aperte essa suba bastante. Isso, porque a ponta longa encolhe. Tá. Ontem a gente foi procurar títulos pré-fixados de 2031 e o Tesouro não estava dando preço para isso, não foi possível comprar. Aí a gente até pensou, o governo não está querendo vender a essa taxa, né? Como é que fica num caso desse? Onde o governo na verdade, ele não pode. A regra de Tesouro Nacional só permite emitir papel pré para 5 anos. Então, você só pode emitir hoje até outubro de 26 pré. Ele não pode se alongar em relação a isso. O que você tem é aquela NTNF que é pré com cupom. Essa é 10 anos. Então, o governo hoje poderia emitir até outubro de 31. Então, é questão de como ele redistribui a dívida. Pré-LTN seca, ele só pode emitir 5 anos. Então, por isso que você acha 26, porque dá os 5 anos certinho. Não, era o Zé que estava procurando para comprar, eu acho que nesse caso ele sabe disso, então provavelmente foi essa de 10 anos. Mas, enfim, a curva pode
né, começar a ficar flat no longo, ela deu uma puxada no curto, até porque são as próximas reuniões e essa questão fiscal de 2022, eleição, e realmente é o que... Vamos ver hoje. Hoje o mercado está totalmente, em termos gráficos, eu vejo, no curtíssimo prazo, está totalmente indefinido. Eu, por exemplo, olhando o gráfico aqui, né, na terça passada, eu fiz até o estudo que eu mostrei aqui na quarta, já mostrava a possibilidade da gente bater lá no 102,850. Foi o que aconteceu. Aí depois fizemos esse repique, mas hoje, olhando o gráfico agora, eu sinto que a gente deu uma pausa esperando notícias. Não dá para dizer absolutamente nada para que lado vai Ibovespa nos próximos, sei lá, nos próximos 5 dias. Está totalmente indefinido agora. Está andando de lado, está fazendo um padrão de caixotinho, né? Todos os candles, um do lado do outro, né? Como se parece trilho de trem, dizendo que, ó, já precificamos o pior. Agora está na mão do Copom e também lá do Congresso dizer a direção para a gente. Eu acho que está, do jeito que está o gráfico agora, está precificado esse cenário que a gente tem, né? Com o Auxílio Brasil já de 400, com esse rompimento do teto fiscal dentro da lei, e agora vamos ver. Depende muito aí do Copom e do Congresso hoje. O problema é que se você colocar o aumento de 3 bi de fundo eleitoral e 16 bi de verba extraordinária, o rombo vai para 9 bi. Não adiantou nada ter mudado a data, vai virar 9 bi de rombo. Será que vai acontecer isso? É isso que estamos todo mundo esperando. Eu acho que acontece até pior. Tá uma faca no pescoço. Pior? Eu acho que é até pior. Eu acho que eles vão pegar mais verba ainda. Caraca, meu. Por isso que essa curva de juros cede pouco, meu irmão. É a grande dúvida do mercado. E você sabe que PEC ninguém bloqueia, né? Bolsonaro e Paulo Guedes não têm poder nenhum na PEC. É sanção presidencial imediata. Sabia. Porque PEC é constitucional. O presidente não pode mudar nenhuma regra constitucional. Ou seja, aprovou? Aprovou. Se eles colocaram 400 trilhões de dólares ali e 800 bilhões de euros, Paulo Guedes e Bolsonaro engolem. Qualquer presidente, não só eles. Tá. Aí eu já não sei te dizer como é que seria, mas o STF pode ser uma briga eterna, né? Até resolver, acabou, né? Aí já era. Mas não tem sanção, quer dizer, sanção presidencial é considerada automática. Realmente? Por isso essa curva de juros está empinada, meu Deus. Mas você acha que pode ser pior do que saiu no Valor Econômico ontem à noite? Eu não sei o que saiu. De ser pior a questão das emendas e do fundo eleitoral? Eu não duvido, porque para poder agradar a oposição já se declarou oficial ontem que não vota PEC, que eles vão votar contra tudo, para poder conseguir brecha. Tanto que eles prorrogaram a votação para tentar conseguir. Então, aí os caras vão fazer como? Exatamente. Dinheiro. Isso, para ontem vai ser hoje. Para hoje, mas talvez... É aquele papo. Será que deu tempo já para fazer tudo isso? Quem é o maior exemplo para os teus 3 filhos? Eu, né? E sua esposa. Eu, essa figura aqui. Você e sua esposa, concorda? Não, é que vocês dois. Meninos, né? Acabam tendo um reflexo maior. Tá, você tem uma menina, vai. Seus 3 filhos. Você tem uma menina. Também. Imagina um Congresso sabendo que Paulo Guedes e Bolsonaro, que deveriam tanto defender o teto furado, se eles podem, porque eu não posso. Exato. Por isso que esse negócio para mim vem pior, mano. Maravilhosa sobre isso. Ontem saiu um texto do Stuberg, sensacional, lembrando uma frase do Winston Churchill, que dizia o seguinte: entre a desonra e a guerra, se escolher a desonra, vai ter a guerra. E é o que está acontecendo. Os quatro secretários que pediram demissão na quinta-feira escolheram a honra, né? O Guedes escolheu a desonra. E no final, para evitar a guerra, no final ele está tendo a guerra. Ou seja, essa análise do Stuberg, né? Eu acho que é a referência aí para todos os investidores brasileiros, junto com o Barsi, né? Perfis diferentes, um é gestor, o outro é investidor, tipo Buffett. O Stuberg ontem fez um artigo espetacular falando sobre isso, sobre o dano irreversível que foi esse rompimento do teto de gastos e, pior, com uma mudança casuística da lei, né?
E agora você me traz esse cenário, eu saio de férias segunda-feira, graças a Deus, eu não vou estar aqui para ver isso acontecer. É complicado. Só não compre cartão de crédito se for lá para fora, tá? Cuidado com o dólar. Não, na volta. Eu estou indo para... Já compra antes de ir, né, Cabral? Está tudo pago desde julho. Complicado. Então, acho que a partir de março, não é? Ano que vem? Não, o cartão fecha no dia da compra, mas a gente não sabe o que vem aí, né? Com esse ou liga, né? Liga o Profit, vê quanto tá, compra ou não. Almoço eu levo um miojo já.